Me diz uma coisa, você já teve a impressão de que as pessoas leem uma história sua e elas simplesmente vão desistindo, vão se cansando e até largam o seu livro? Pois é, isso pode realmente acontecer de a gente não conseguir manter a atenção do leitor para aquelas histórias que a gente escreve. E as técnicas de storytelling, elas estão aí justamente para nos ajudar a manter essa atenção e justamente criar mais curiosidade para que as pessoas leiam mais e não larguem o seu livro, exatamente. Então, isso pode ser usado tanto para ficção quanto para não ficção. E nesse vídeo eu vou te dar uns conselhos que são essenciais para que desde o começo você cative a atenção do seu leitor, mantenha e ele queira continuar a leitura, finalizar e ler outros livros seus também, que eu sei que você também escreve. Então vem comigo, segue o canal, compartilhe o vídeo, comenta, deixa o seu like aí para que a gente continue a fazer esse trabalho aqui que tem ajudado muitas pessoas. Vamos lá que eu vou te passar agora como você pode fazer isso com técnicas de storytelling. E é importante relembrar o que significa storytelling. Storytelling é a forma de contar histórias envolventes, histórias que chamam a atenção, mas mais que isso, que tem um propósito, que tem uma função, que tem uma maneira de cativar você, justamente para levar você para um objetivo. Então o storytelling vai fazer isso. E eu vou dizer para você que pessoas que não dominam a técnica de storytelling vão ter cada vez mais dificuldades em todas as áreas. É sabido que contar histórias é uma forma de você engajar com as pessoas, não importa a área que você trabalhe, a área que você atue, o storytelling faz justamente isso. Ele conecta, ele convence, ele chama para perto, ele usa a empatia para que as pessoas se sintam parte daquela história, daquele processo. Então, meu amigo, minha amiga, precisa dominar as técnicas de storytelling mais do que nunca. Não somente se você quer escrever romances ou livros de ficção, mas para qualquer coisa que você for escrever, essas técnicas valem ouro e eu vou te mostrar como fazer. E só um parênteses aqui. Eu sou um apaixonado por histórias. Eu tenho ajudado ao longo dos anos as pessoas a melhorarem as suas histórias como editor, então fazendo leitura crítica, trabalhando como mentor também, ajudando as pessoas a construir as suas histórias desde o começo, a publicar. Tem muito livro publicado aqui, tem muitos mais além desses. Então, tem sido um privilégio poder trabalhar com histórias. É uma coisa que eu quero fazer o resto da vida. E por isso, eu me interesso muito em ajudar as pessoas a também entenderem que isso é importante. Isso é necessário para a sua vida. Não importa nem que você vá conversar com um amigo, mas quando você conta uma história, a conversa fica muito mais interessante, não é mesmo? O que me chama muita atenção é justamente essa habilidade que o ser humano tem de juntar uma ideia e criar alguma coisa do nada, muitas vezes, que simplesmente vai sendo acrescentado um elemento, mais outro elemento, e isso se torna algo tão incrível, tão atrativo, com tanta criatividade e que a gente gosta. Muitas vezes a gente lê um livro de romance, ou algum livro que tem alguma história, e a gente se apaixona por aquela história, a gente não consegue largar aquele livro, aqueles personagens parece que tomam vida própria, parece que são pessoas reais, de tão bem que estão construídos. Então é esse o objetivo, que a gente possa usufruir das histórias por muito tempo, né? Enquanto a gente puder, porque elas realmente valem a pena. Então vamos lá, né? Eu quero agora passar para você essas técnicas, né? Essas maneiras que você pode abordar o seu storytelling, seja onde for, e vai te ajudar e muito. Você vai ver só. Então me segue aí. A primeira coisa que você tem que prestar atenção no seu storytelling é o desenvolvimento da história. Então o que é o desenvolvimento? É tudo, né? É toda aquela sucessão de eventos que vão acontecendo e é ali que os elementos têm que estar funcionando. As pessoas perguntam, tá certo isso na história? Tá certo aquilo? Não é uma questão de estar certo, é uma questão de funcionar.
E isso começa, meus amigos, desde a primeira frase, que é a ênfase que eu vou dar aqui nesse vídeo. Desde a primeira frase. Então, desde o primeiro momento que você escreve alguma coisa que o seu leitor vai pegar o livro e vai começar a ler, você já tem que cativá-lo. Você tem que chamar a atenção de uma forma que ele não vai largar esse texto. E como é que você faz isso? Veja só o primeiro ponto. A primeira forma é começar com um diálogo. Você pode começar a sua história fazendo um diálogo, simplesmente. E esse diálogo, você já coloca muitos elementos. Veja que você não precisa explicar nada, simplesmente começa com um diálogo. As personagens vão começar a conversar entre elas, às vezes são uma ou duas frases. Essas frases, elas já estão cheias de significado. Você não vai começar uma frase com "Oi, tudo bem? Como é que você está?". Não, não é isso. Você já começa direto na informação que é realmente necessária para situar, primeiro, situar o teu leitor, saber o que está acontecendo, porque ele ainda não sabe o nome do personagem, não sabe nada, mas saber que existe uma tensão, que existe uma coisa acontecendo aí, e que é isso que você vai ficar curioso, vai criar essa curiosidade para que ele fale, preciso descobrir o que está acontecendo. Então eu separei aqui um exemplo criado rapidamente, só para você ter uma ideia como isso pode funcionar. Presta atenção. Você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Ana, com um misto de medo e admiração. Não tem escolha, respondeu Pedro apertando o gatilho. Gente, olha quanta informação, né? O teu leitor, ele precisa saber qual é a falta de escolha que Pedro tem para apertar um gatilho, do começo da história exatamente. Então, toda essa atenção, essa curiosidade vai seguir o leitor, porque ele fala, preciso descobrir o que vai acontecer. Eu sempre falo, sempre brinco, deixe uma pessoa sem o final da história para ver como ela fica nervosa, como ela fica tensa. A gente precisa saber o que aconteceu com aquele personagem, o que aconteceu com aquela história. Então, o diálogo é perfeito para você começar uma história e vai criar essa tensão, vai criar essa curiosidade que a gente quer. A segunda forma de você começar uma história é criar através de uma cena de ação, uma cena muito empolgante, que já começa com muita agitação, algo está acontecendo, muito urgente, cria toda essa tensão, o teu leitor não consegue largar o livro porque ele precisa descobrir o que está acontecendo, um pouquinho parecido com o diálogo, mas aqui a tensão é muito maior. A sensação de que tudo vai acabar e que ele precisa descobrir qual é o desfecho, né? O desfecho está lá longe ainda, então você não vai liberar o desfecho agora. Mas já cria essa tensão, você já cria o tom que você quer imprimir para aquela história, quer dizer, toda uma questão são situações que se sucedem, são dificuldades que aparecem, são obstáculos que precisam ser transpostos, que parecem muitas vezes impossíveis de transpor, e o teu personagem está ali lutando para que isso aconteça. Então assim, não esqueça que essa cena ela precisa ser clara, ela precisa ser relevante, ela precisa ter tudo a ver com o conflito principal do seu texto. Então não adianta fazer uma cena simplesmente por fazer, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que você vai abordar lá no centro da história, que é o cerne da tua história. Não, ela já tem que ter tudo a ver. Veja que a gente sempre faz retornos dentro das histórias. Então, todas as coisas que estão acontecendo, elas estão interligadas, né? Faz parte do desenvolvimento que eu comentei no começo. Então, tudo está interligado. Você não pode ter coisas que acontecem do nada, simplesmente por acontecer. Existe também nome para isso, que eu não vou tratar hoje, mas enfim, existe nome para isso, de coisas que aparecem do nada e somem do nada. Mas isso são pontas soltas e aí as pessoas vão perceber e não vão gostar. Então, essa ação, ela pode acontecer e é muito bom que aconteça desde o começo, mas ela tem que estar ligada com o objetivo principal do teu conflito, o objetivo principal do texto e da história. E eu separei um exemplo para você. Veja só. Ela correu o mais rápido que pôde, mas sabia que não seria suficiente. Os passos atrás dela se aproximavam cada vez mais. Ela podia sentir o hálito quente do perseguidor no seu pescoço.
e ela tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Era o fim. Veja, parece que tudo vai acabar no primeiro parágrafo, mas é óbvio que não. As coisas aqui é justamente essa tensão, tem alguém perseguindo e você precisa dar uma solução rápida para essa personagem e essa tensão continua, quer dizer, você vai manter essa tensão o restante do livro. É isso aí. A terceira opção, são duas na verdade. Você pode usar um enigma ou uma pergunta. O enigma você vai usar algo que talvez seja da história, alguma coisa que está mal explicada, alguma coisa que simplesmente está solta no ar e que você pode explorar isso para chamar atenção. Por exemplo, no Código da Vinci, do Dan Brown, ele faz a seguinte frase no começo da história. Ele diz o seguinte: René Descartes morreu em Estocolmo em 1650, vítima de uma pneumonia. O que poucos sabem é que ele levou consigo até o túmulo um segredo terrível que poderia abalar os alicerces da civilização ocidental. Tá aí, né? Mistério, expectativa, o que será que é esse segredo que pode abalar a maneira como a gente entende o Ocidente? Começa dessa forma, você vai ver, você que já leu o Código da Vinci sabe que isso continua e é a tônica para o restante do livro. Então, uma ótima forma é começar com um enigma. A outra forma é começar com uma pergunta. Você pode criar uma pergunta desafiadora que também vai manter a atenção, que vai manter a tensão para que a pessoa continue a leitura. E pode ser uma pergunta provocativa, uma pergunta às vezes até redundante, mas enfim, tem que ser alguma coisa que chame a atenção e que funcione como um gancho, que você jogue esse gancho, essa pergunta vai fazer o teu leitor pensar e fala, preciso ler mais, continuar essa história porque tem muita coisa aqui para ser descoberta. Então também tem um exemplo aqui. O que você faria se soubesse que hoje é o seu último dia de vida? Isso pode estar na boca de um personagem, pode ser o narrador colocando uma informação dessa, não importa. Você pode, usa a sua criatividade, é para isso que serve a escrita criativa, use a sua criatividade para colocar uma pergunta de alguma forma e isso vai ser respondido, no restante da história. E o quarto ponto comece com uma citação ou uma declaração que seja surpreendente, algo que realmente chame a atenção. Você pode usar uma frase, uma declaração de alguém famoso, que vai justamente também dar o tom, o tema, vai estabelecer o tema dessa narrativa, e é dessa forma que se chama a atenção. Por exemplo, tem uma frase aqui para início de um livro. A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. John Lennon. Então, autor famoso, é uma frase que realmente foi dita, e aí você faz uma combinação dessa frase que realmente foi dita por alguém que realmente existiu e como isso é interpretado e é desenvolvido na história que você vai criar. Os personagens provavelmente vão ter alguma coisa a ver, não com o John Lennon, mas com... ou pode ser até que goste do John Lennon, mas com essa temática, com essa forma de pensar, com essa maneira de ver as coisas. Então, gente, tá aí. Tem várias maneiras de começar uma história usando essas técnicas de narrativas. Usei 4 formas aqui para vocês. A primeira é começar por uma conversa. Segunda, ação ou conflito, depois pode ser um enigma ou uma pergunta e por último começar com uma declaração ou uma frase de alguém, uma frase controversa, alguma frase que realmente chama atenção. Então tudo isso, minha gente, é para despertar a curiosidade, manter a atenção, criar empatia com o teu leitor. Ele vai seguir porque ele vai entender que isso vale a pena ser lido. Evidente, você tem que criar uma escrita, uma prosa, provavelmente vai ser uma prosa, você vai ter que criar uma escrita que chame a atenção, que continue a chamar a atenção, continue a evocar essa curiosidade. Então, você não vai responder todos os conflitos logo no começo, você vai dosando, e
E a escrita é isso, a escrita narrativa é isso, você ir soltando aos poucos as informações, você vai mantendo as informações principais para o momento do clímax, da resolução das coisas, mas aos poucos você vai soltando algumas informações e é isso que vai alimentando não só o desejo, né, do nosso leitor de saber o que está acontecendo, mas também cria mais curiosidade para saber o objetivo principal do que vai ser resolvido. E aqui no Café do Escritor a gente pode te ajudar em todas as etapas da criação de histórias. Tem o meu curso chamado Como Escrever um Livro de Ficção, você aprende o processo do começo ao fim. Tem as mentorias, eu dou mentoria individual, de tempos em tempos eu faço uma mentoria em grupo, que você também aprende técnicas muito específicas para escrever suas histórias, para escrever livros em geral, e isso para publicar os seus livros que você tanto gosta e tanto sonha em publicar. Também a gente tem os nossos grupos, aqui embaixo do vídeo você tem grupos para participar, você tem os meus livros que você pode comprar, então tá aqui o Alívio das Palavras, vai te ajudar a pensar como um escritor, vai te mostrar os caminhos que você pode seguir, porque é justamente a jornada do pensamento à escrita. Então, como é que funciona essa jornada? Tem o meu livro mais novo, que é o Publique Seu Próprio Livro. Esse é um guia essencial para quem quer produzir e publicar um livro independente. Então, vai te mostrar todas as etapas. Aqui está todo o meu segredo está aqui, tudo que eu faço está aqui. E você pode adquirir aqui embaixo, também estão os links. Então, pessoal, obrigado, espero que tenha gostado do vídeo. Volto em outro momento, com outro assunto, e a gente continua juntos aqui. Siga o canal, siga as nossas redes sociais, tem muita coisa acontecendo. Grande abraço, até mais.